Depois de aprender a pensar de forma correta, eliminando os pensamentos destrutivos e mantendo o foco só em pensamentos positivos, construtivos, então é hora de saber colocar isso em prática no mundo físico. Ficar só pensando não muda nada a sua vida. Você precisa buscar meios físicos para materializar esse pensamento. Uma casa não se constrói sozinha, você precisa reunir os materiais, o tijolo, a madeira, ferramentas, etc. E ainda depois disso colocar a mão na massa. Então olha que legal essa frase aqui. Uma casa não se constrói sozinha, você precisa reunir os materiais, né, para que ela possa existir. Então olha que interessante. Você vê um terreno vazio ali, cheio de mato e tal. Você pode construir uma casa ali. Né? Mas para construir aquela casa ali, você precisa imaginar a casa, desenhar a casa no papel, fazer bonitinho, depois reunir os materiais necessários para poder construir a casa, os tijolos, igual eu falei aqui, né? A madeira, as ferramentas. E depois que você reúne todos esses materiais, que você já tem o desenho, o projeto da casa certinho, tem os materiais, você precisa agora colocar a mão na massa, literalmente, né? Fazer a casa, pegar os tijolos, tal, colocar, reunir, encaixar todas as coisas ali. E é a mesma coisa com os nossos sonhos. A gente precisa pensar nossos sonhos, pensar as coisas positivas e colocar a mão na massa. Não adianta só a gente ficar pensando também. Igual eu falei aqui, a primeira coisa, né, do porquê a gente não realizar nossos sonhos é porque a gente tem esses pensamentos destrutivos, de fracasso. Então a primeira coisa é a gente mudar esses pensamentos, igual eu falei aqui. Né, depois de você mudar esses pensamentos, você tem que ter esses pensamentos positivos e ter foco também, né? Não adianta nada você ser uma pessoa super otimista, super positiva, querer fazer tudo, mas você não ter foco, você não conseguir colocar aquilo em prática. Não colocar aquilo em prática, você não conseguir... porque às vezes quando você não tem foco, você não consegue colocar as coisas em prática. Né? Porque você quer fazer tudo, às vezes você vai fazendo tudo devagarzinho ali, só que, imagina, vamos dar o exemplo da casa aqui, que é o que eu falei. Imagina, você quer construir 10 casas, e quer que essas 10 casas elas ficam prontas no mesmo tempo, sabe assim? Ou quanto antes possível. E você sabe que para construir uma casa é difícil. Então não vai dar para você construir 10 casas em um mês, por exemplo. Vamos supor, vamos dar um chute aqui, né? Então é a mesma coisa com seus sonhos. Você não vai conseguir realizar seus 10 sonhos, por exemplo, de uma vez só. Ou fazendo tudo de uma vez. Porque imagina que você começa a construir 10 casas de uma vez. Legal, você vai construir as 10 casas de uma vez. Mas vai levar tempo, porque você vai precisar, vamos supor que você sozinho vai construir a casa, você não tem equipe, não tem ninguém. Você pode pegar os 10 terrenos vazios ali, começar a construir devagarzinho, os tijolos em cada um, você vai fazendo isso, e o tempo vai passando e você vai construindo aos pouquinhos. E vai chegar um tempo que as 10 casas vão estar assim concluídas. Mas levou muito tempo, levou desgaste, pode ser que você comece a fazer uma casa, fazer a segunda casa, na terceira você já se cansa, já não aguenta mais, ou pode ser que você comece a fazer todas elas juntas e você já se cansa no processo e não termina elas. É o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas elas começam a fazer as coisas que elas querem, os sonhos delas, né? Colocar aquilo em prática, tudo de uma vez, só que elas vão se cansando no processo porque as coisas tendem a dar resultado de forma demorada. As coisas não são assim de imediato, né? Igual eu sempre falo, que é igual plantar uma semente. Você planta uma semente ali e ela vai germinar, você tem que regar ela vai crescer aos poucos, vai virar uma planta, vai crescer mais, depois vai virar uma árvore. Então a árvore não cresce de um dia para a noite. Você não planta uma semente, a árvore já está gigantesca de um dia para o outro. Ela também leva tempo. Então é a mesma coisa com nossos sonhos. Você precisa colocar em prática e ir trabalhando aquilo, para que aquilo vá crescendo aos poucos. Só que acontece que a maioria das pessoas elas querem fazer duas coisas ao mesmo tempo, elas querem ter resultados rápidos, começa a fazer, só que os resultados não aparecem, elas começam a ficar frustradas porque as coisas não estão aparecendo, as coisas não estão acontecendo, e elas desistem no meio do caminho, desistem sem terminar a casa, vamos por assim, sabe assim? Você está construindo a casa, mas você já cansou porque você achou que a casa ia conseguir ser construída de forma mais fácil, entendeu? Então esse é o grande lance. Então você não pode só querer fazer. Você tem que fazer, você tem que ter pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos construtivos, mas também tem que ter foco. Foco em uma coisa só, porque se você ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você vai dissipar energia, vai dissipar tempo, né? Você vai dedicar tempo aqui, tempo ali, e o tempo é limitado, a energia também. Enfim, aí você vai dissipar todo o seu esforço e as coisas vai tender a não dar
certo ou vai demorar para dar certo. Então, por isso que eu falo aqui que depois de eliminar os pensamentos destrutivos, né, e mantendo o foco, então você tem que manter o foco só em pensamentos positivos, construtivos. Aí, depois disso, você tem que, é hora de colocar isso em prática no mundo físico. Então, só depois de você transformar seus pensamentos, começar a aprender a pensar, aprender a imaginar, só depois disso você vai ter foco, né? Manter esse foco nesse pensamento construtivo, alimentar esses pensamentos. Isso é uma coisa importante que eu não falei. Alimentar esses pensamentos positivos, né? Você não pode ficar tendo pensamentos positivos poucas vezes, né? E só alimentar coisas negativas. Não, você tem que ter pensamentos positivos e alimentar aquelas coisas positivas, e alimentando aqueles pensamentos, porque uma coisa que acontece é o seguinte: quando você cria algo no seu pensamento, nas suas imagens mentais, você cria aquilo. Vamos supor que é algo pequeno assim. E quanto mais você pensa naquilo, quanto mais aquilo você vai remoendo aquele pensamento, aquele sentimento, mais aquilo vai crescendo, né? Então, quanto mais você alimenta pensamentos destrutivos, negativos, aquilo vai crescendo. Quanto mais você alimenta desculpas, que você não tem confiança, que aquilo não vai dar certo, que você não vai conseguir, aquilo vai aumentando, vai virando algo gigante, aquele pensamento. E depois para você transformar, depois para você eliminar esses pensamentos negativos, vai ser muito mais difícil. Aquilo vai virar algo automático, já algo pesado, que vai ser difícil. Aí virar traumas, virar depressões. Então, alimentar os pensamentos positivos. Então, teve um pensamento positivo, teve um sonho legal, começa a alimentar ele, começa a alimentar esses pensamentos positivos, começa a alimentar também esse pensamento de foco. Em vez de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, foca em uma coisa só, alimenta aquilo, alimenta coisas positivas, alimenta que você vai conseguir, que você é capaz, que se você não tem aquela habilidade, você vai conquistar e vai conseguir. Sabe assim? Você vai se alimentando de coisas positivas, porque, igual eu falei, pode parecer bobagem, pode parecer coisa de autoajuda, mas é só afirmações positivas. Quanto mais afirmações positivas você tem, mais você vai se alimentando, vai fazendo aquele pensamento positivo crescer, e mais você vai gerando confiança, mais você vai gerando vontade de fazer, mais aquilo vai gerando mais garra em você, né? Então, ficar só pensando não muda nada em sua vida, né? Você precisa buscar meios físicos para materializar esse pensamento. Então, só ficar pensando também não adianta. Pode ser que você seja a pessoa que tem muitos pensamentos positivos, que planeja demais, que sonha demais, mas só na sua cabeça as coisas não mudam. Você precisa colocar as coisas em prática, e, né, você precisa realmente entrar em prática para materializar, igual eu falei do exemplo da casa ali. Você precisa reunir as ferramentas necessárias e botar a mão na massa. Realmente colocar em prática, realmente criar.